João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 1. Esse verso que nós lemos foi o primeiro que eu li na Bíblia, e aos 10 anos de idade eu senti o meu coração arder. Senti um desejo imenso de entender o que eu tinha lido e aprender mais sobre a Bíblia. Até que aos 12 anos de idade, eu fui a uma igreja adventista do sétimo dia pela primeira vez, e ali, numa classe de juvenis, eu tive a certeza de que estava na casa do meu pai. Quando a professora abriu a lição da escola sabatina e começou a explicar tudo conforme estava escrito na palavra de Deus, era como se o Senhor me dissesse: "Você me pertence e aqui é o seu lugar." Eu me senti acolhida e muito amada, e cada sábado era guardado com muita expectativa. Estudar a Bíblia tornou-se um prazer. Mas dos 4 evangelhos, o Evangelho segundo João é o meu preferido, é o que mais toca o meu coração. De filho do trovão a discípulo do amor, a trajetória espiritual de João foi desde reclinar-se ao peito de Cristo até a contemplação de sua glória nas visões do Apocalipse. João obteve um conhecimento diferenciado de Jesus, de sua natureza eterna. Ele iniciou o seu evangelho com a criação e encerrou o Apocalipse com a recriação. É em seu evangelho que está contido o princípio ativo do Verbo. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 9. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, versículo 58. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. No livro de João, também encontramos, na maioria dos relatos, histórias que não encontramos nos demais evangelhos, como, por exemplo, as bodas de Caná, o encontro entre Jesus e Nicodemos, entre Jesus e a mulher samaritana, o relato da mulher adúltera, Jesus como bom pastor, a ressurreição de Lázaro, a oração sacerdotal de Jesus, dentre outros. Certamente, a experiência de fazer parte do círculo mais íntimo de Cristo deu a João a oportunidade de ver e ouvir coisas que marcaram profundamente a sua jornada cristã. Apesar de Pedro ter confessado verbalmente acreditar ser Cristo o Filho do Deus vivo, João teve uma compreensão ainda maior daquele que estava no princípio com Deus. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. No texto massorético, a expressão no princípio também pode ser lida como em um princípio. Quando vamos ao livro de Apocalipse, encontramos a seguinte expressão se referindo a Jesus: o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo também escreveu falando sobre Jesus: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Portanto, o texto de Gênesis poderia ser traduzido da seguinte forma:
Em Jesus criou Deus os céus e a terra. Você entende por que o meu coração ardeu ao ler o texto de João? Porque eu estava iniciando a minha caminhada com o meu Criador. O primeiro dia da criação revelou a verdadeira luz pelo poder do Verbo ao ordenar: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Pois a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A João Batista foi confiada a missão de testificar a respeito da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. A luz salvífica que emana de Cristo está disponível para todos, mas como os seus não o receberam, muitos também têm rejeitado a sua oferta de amor. Para João Batista, Jesus era o Deus unigênito, a revelação do Pai, mas ele também entendeu o caráter de sacrifício da primeira vinda de Cristo ao dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como a descida do Espírito Santo sobre Jesus em seu batismo testificou que ele é o Filho de Deus, é a atuação do Espírito Santo em nossa vida que nos torna filhos e filhas de Deus. Jesus deseja nos batizar com o Espírito Santo a cada dia, modelando o nosso caráter até que estejamos prontos para receber de volta o fôlego da vida eterna. Logo veremos o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Enquanto aguardamos que a nossa vida cumpra o propósito para o qual fomos criados. Semelhante a André, levemos nossa família e outras pessoas a Jesus, e que naquele grande dia possamos ouvir Jesus nos dizer: eis um verdadeiro cristão, eis uma verdadeira cristã em quem não há dolo. Vigiemos e oremos. Bom dia, filhos e filhas do Criador. Rosana Garcia Barros.